amigo, brilha o sol além de sua janela. Perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abraço infinito, desperte para a luz, deixe o amor. Oi, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta casa. Quem está aqui pela primeira vez, é uma honra tê-los aqui. Espero que voltem sempre, tá? A casa é o nosso aconchego, tá? Um prazer tê-los aqui. Para fazer a leitura preparatória, eu vou convidar a Amanda para fazer essa leitura para a gente. Boa noite a todos. Aproveita. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandeçamo-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Guardando a bênção recebida para si somente, o espírito, muitas vezes, apenas se adorna, mas, espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo, dentro do Ministério do Bem, une-se a prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros em benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda a quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se buscas o Pai, ajuda a teu irmão, amparando-vos reciprocamente. Porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o semelhante, é mentiroso, pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus, a quem ainda não conhece? Do livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Obrigada, Amanda. É uma curiosidade. Antes de eu pedir a Amanda para fazer a leitura, eu havia perdido a lição, né? Que eu já tinha escolhido a lição e tinha perdido ela. Aí eu falei, escolhe uma aí, Amanda.
justa lição que eu tinha escolhido, aprovei. Necessária a lição, achei muito intrigante. Então, vamos à nossa prece inicial, com o ambiente tão ricamente preparado, após as canções, a leitura preparatória, a lição tão necessária para a noite. Vamos pedir ao Mestre Jesus que nos acolha em teu coração, que é sublime amor. Vamos pedindo a esse Mestre que envolva a cada um que se encontra neste salão com a tua luz divina, para que possamos, Senhor, de alguma forma, encontrarmos o caminho que nos liga a Ti. Pedimos, Senhor Jesus, que nos dê proteção durante todo o estudo e, na sequência, quando formos para os nossos lares. Envolva o nosso companheiro, Eduardo, que falará o tema tão necessário para nós hoje. Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Pedimos que permaneça conosco, agora e para todos sempre. Que assim seja. Então, hoje nós estamos recebendo o nosso irmão Eduardo Prates. Ele é da Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas, nosso abraço fraterno aos companheiros da sociedade. E ele falará o tema Retirar lucros eternos de perdas temporárias. É com você, meu amigo. Muito boa noite a todos. Agradecer a Márcia, o Rogério, todos os trabalhadores da casa, por este convite, por essa oportunidade, que é sempre tão importante e tão boa para todos nós. O título, então, do estudo, amigos, é Retirar lucros eternos de perdas temporárias. Uma frase bastante forte, e uma frase que nos permite horas, dias, anos, talvez até encarnações de reflexão. Então, nós vamos começar da seguinte forma. Na obra O Céu e o Inferno, a quarta obra da codificação espírita, Kardec nos fala nela que o que cada um de nós, seres humanos, buscamos, muitas vezes sem termos consciência disso, mas o que cada um de nós busca é a felicidade absoluta. Então, é interessante, porque muitas vezes a gente não se dá conta, mas instintivamente, pela sabedoria perfeita de Deus, Ele também inseriu em cada um de nós esse instinto natural de busca pela felicidade. Porém, nós sabemos que, como nos ensina também, os Espíritos nos esclarecem, nós, homens, mulheres, habitantes deste planeta Terra, estagiamos ainda, na maioria de nós, na fase de expiações e provas. Assim como o planeta se encontra ainda numa etapa de expiações e provas, caminhando para a regeneração. E por isso que nós, volta e meia, verificamos a ocorrência dos chamados cataclismos, ocorrências da natureza, as quais o homem não tem controle, furacões, tsunamis, mas estando sempre o planeta, pela perfeição divina, a casa sempre reflete o estado dos seus moradores, o que ocorre no planeta diz o que ocorre no nosso planeta, mundo interior. Nós também, no dia a dia, na caminhada, na encarnação, passamos por vários cataclismos. Nós passamos pelas tais vicissitudes, que nós, ao estudarmos a doutrina, vimos tantas vezes essa palavra, que quer dizer altos e baixos. Ora, um dia acordamos muito bem, estamos felizes, observamos o sol, o céu,
Achamos até o dia chuvoso, bonito, porque tem sua beleza, mas outros dias a gente está em baixa, estamos tristes, né? As nossas vibrações estão aptas a aquelas ocorrências menos felizes, e por isso essas coisas ocorrem ainda conosco, assim como ocorre com o nosso planeta. Caminhando no processo evolutivo, como nós sabemos, antes isso era muito mais grave, né? Essa casa onde vivemos no início era uma bola de fogo que não comportava a vida. Milhões de anos depois, ao se esfriando, né? A espiritualidade, sob o comando de Jesus, traz a primeira célulazinha viva, né, que vai dar origem ao elemento vegetal mais primitivo, né, monocelular. E aí, bem descrito todo esse processo em A Caminho da Luz, né, da lavra de Emmanuel e Chico Xavier, quando, muitos e muitos anos depois, há condições para abrigar um outro reino, que seria o reino animal. Então, vêm os primeiros seres do reino animal, mais simples na sua organização. E bem mais à frente, nós, que já estamos no chamado reino hominal. Porém, voltando à questão da busca da felicidade absoluta, nós, nesse estado, nesse exato momento, por ainda estarmos nesse nível evolutivo, nós ainda não conseguimos desvendar ou encontrar o verdadeiro caminho que nos levará a essa felicidade. E nós sabemos também que, devido a esse estágio evolutivo, os espíritos nos informam que essa não é uma morada ainda de felicidade absoluta. Ela é uma morada de felicidade relativa, né? Então, nós observamos que existem pessoas, as quais nós chamamos de iluminadas, de missionários, que conseguem, mesmo vivendo em condições que a maioria entende como sendo em condições de sofrimento, quando veem isso na penúria material, mas na plena doação aos seus, né, pela leitura que a Amanda fez, que tem... A Márcia observava a coincidência do achado e eu do que nós iríamos tratar, né? Então, existem sim seres entre nós que nós nos indagamos, mas como pode, né? Aquela pessoa numa condição tão difícil e ela é tão feliz, né? Difícil para nós, difícil aos nossos olhos que entesouramos, né, a nossa vida num foco. Mas esse não é o foco daquelas pessoas que são felizes, né? Pois bem, então, como nós buscamos a felicidade absoluta, e na maioria das vezes, sem saber o caminho que nos leva a ela, ficamos atônitos e muitas vezes nos complicamos na caminhada, nós quisemos trazer aqui uma mensagem que fala muito sobre esse caminho, né? Como encontrar esse caminho. Não é novidade para nós, mas eu acho que a reflexão pode ser válida, ela sempre é válida, né? Porque se a gente estagia numa posição, cabe somente a nós mesmos darmos o passo, né? Não há, como nós sabemos, a doutrina já nos esclarece, não há milagres, né? Não há justiça no milagre. Deus não faz milagre, não opera milagre, Jesus muito menos, né? Então, o processo como se dá, né? Então, nós trazemos aqui, peço a permissão dos irmãos para fazer a leitura, de uma mensagem que está na obra Agenda Cristã, que é uma obra psicografada por Chico Xavier, em 1948, ditada por André Luiz. E ela começa, se a gente, após a leitura, a gente vai ver que essa mensagem tem um jeitão de Emmanuel, né? Talvez por preconceito nosso, né, de posicionar Emmanuel como o puxador de orelha e André Luiz mais aquele que revela, né, o outro lado. Mas então, com a permissão, vamos fazer a leitura que vai embasar o restante do estudo.
André Luiz e Chico dizem o seguinte a respeito do tema privilégios cristãos: manter suprema fidelidade a Deus, olvidar os próprios desejos atendendo aos superiores desígnios, humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada, conquistar a si mesmo, renunciar com alegria em benefício dos outros, retirar lucros eternos de perdas temporárias, trabalhar na construção do reino de Deus, esperar quando outros desesperam, penetrar o templo do silêncio em meio do vozerio, guardar a fé acima da tormenta de dúvidas, calar a tempo de modo a não ferir, falar com proveito, ouvir o divino amigo em plena solidão, servir sem recompensa, suportar com valor a própria cruz, sofrer aprendendo e aproveitando, amar sem exigências, ajudar em segredo, semear com o Cristo desapegando-nos dos resultados, encontrar irmãos em toda parte, cultivar o prazer de ser útil, discernir o justo valor das causas e das coisas, santificar o mal, amparar com sinceridade os que erram, perdoar quantas vezes for necessário, superar os obstáculos, conservar a jovialidade e a doçura, sustentar o bom ânimo, desprender-se dos enganos do mundo antes que o mundo nos desengane, perseverar no bem até o fim. É uma mensagem grande, cheia de orientações, cheia de recomendações. Mas aí, talvez a recomendação ou a frase mais forte e mais propícia a reflexões dessa mensagem seja o próprio título. Vocês perceberam no início? Refletiram sobre o título? A mensagem fala de várias coisas que eu acredito que para nós, a maioria de nós, pelo menos para mim, são coisas que não são fáceis ainda. Não são plenamente fáceis de se fazer a todo momento. Concordam? Devido às vicissitudes da vida, tem dia que a gente não está muito apto a realizar algumas dessas coisas naturalmente. Mas olha, André Luiz diz que isso são privilégios cristãos. Se a gente vai ao dicionário, o que significa privilégio? A gente sabe, mas vamos fazer a leitura. Privilégios são direitos, vantagens, prerrogativas, válidos apenas para um indivíduo ou um grupo, em detrimento da maioria. Mas espera lá, esse tanto de coisa que não é fácil, né? Muitas vezes eu não consigo calar a tempo de modo a não ferir. Muitas vezes eu não consigo cultivar o prazer de ser útil. Muitas vezes as minhas obrigações, né, que eu as coloco como obrigações, não me permitem. Muitas vezes eu não encontro irmãos em toda parte. Muitas vezes os irmãos que eu quero encontrar, a primeira provocação que eles me fazem, divergindo do meu modo de pensar, de sentir e de agir, eu já não sou tão irmão deles. Não é assim que mais ou menos acontece com a gente? É importante a gente reconhecer o estágio para que a gente consiga, naquele processo de conhecer, né? Mas olha que interessante, a coisa é tão grande, né, gente? Tão absurdamente grande, que o benfeitor diz que isso não são dificuldades, isso são privilégios daqueles que abraçaram a causa do Cristo, né? Então, se são privilégios
e se nós buscamos a felicidade absoluta, esses são apontamentos para o caminho. Esses são os apontamentos para o caminho que nos levará a tal felicidade absoluta. E aí eu proponho que nós peguemos algumas dessas frases e façamos um pouquinho de reflexão, não com aquele sentimento, né, de que alguns têm, de que, poxa, mas eu vou à casa espírita para ouvir uma mensagem que me coloque para cima, e, de repente, eu chego lá e vejo coisas que vêm constatar o meu estado, né? Mas essa é a forma da gente ir para cima, né? A forma da gente sair daqui feliz é saber que o processo está em nossas mãos, né? Que nós podemos, a qualquer momento, realizar e sermos dignos desses privilégios, né? Que nos farão encontrar os nossos tesouros, nos livrar das vicissitudes, né? Não sair da terra e morar num local melhor, ou fugir do umbral, né? Que muitos de nós vivem com essa pulguinha atrás da orelha, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Pela avaliação de hoje eu vou. Ah, não, acho que de hoje eu não vou, não. Né? E a gente se esquece que o processo não é assim, né? Não é um processo de cobrança. Deus não é um cobrador que vai ficar como nós, às vezes, aprendemos e ensinamos, sem ser crítica nenhuma, né? Como naquele estágio em que, para nós, o entendimento importante era, olha, existe uma cobrança, né? Não existe a cobrança de ninguém, senão de nós mesmos, pelas perdas de oportunidades, né? Pelo mau uso da consciência, né? Então, fazendo a reflexão sobre algumas dessas frases. Olvidar os próprios desejos atendendo aos superiores desígnios. Olvidar quer dizer esquecer, né? Então, será que nós conseguimos, de bom grado, né, calmamente, serenamente, quando alguns dos nossos desejos não se concretizam, não caminham para a concretização, será que nós conseguimos nos tranquilizar, esquecer e acreditar, atender que há desígnios maiores? Nós temos aceitado os caminhos que a vida nos leva, né? É inerente ao homem fazer planos, já que ele busca e alcançará a felicidade absoluta num dado momento, todos nós. Então, a sabedoria divina nos coloca essa energia que busca o bem, que busca a condição melhor, né? Deus não se alegra de forma alguma com a penúria, seja ela material e principalmente com a penúria moral. Deus não se alegra, Deus não ganha nada com isso, com votos, por serem votos sem um objetivo claro, de subjugação, né? É o que no Livro dos Espíritos se fala sobre a questão do jejum, né? Sobre a questão do isolamento para a prece. Então, eles nos dizem, olha, se isso promove realmente uma melhoria no ser, se ele faz isso, se ele abdica de certas coisas em prol de ganhos espirituais, isso é válido. Agora, se ele faz isso por um ritual, por uma cerimônia exterior, isso de nada vale. Do contrário, retira-lhe forças vitais que são tão necessárias. Então, para reflexão, né? Principalmente, meu ouvido está mais próximo. Será que nós conseguimos, quando traçamos uma meta, um objetivo, seja ele, vou tratar de metas e objetivos morais, sabendo que a maioria das nossas metas e objetivos ainda são materiais. Mas vamos lidar com aquelas metas e objetivos morais. Será que quando a coisa não se dá daquela forma, nós conseguimos serenar e permitir que a convicção da fé nos explique, né, que o nosso espírito protetor consiga ser ouvido por nós, dizendo, calma, está tudo
da melhor forma possível, né? Geralmente a gente não permite, né? E aí a gente precisa falar para nós, para nos lembrarmos, pedir as bênçãos, pedir a Deus que nos abençoe, a Jesus que nos abençoe, que o anjo de guarda nos abençoe, quando, na verdade, eles estão afoitos por fazer isso em tempo integral, né? Nenhum de nós, assim, é um costume legal, tudo certo, mas é importante refletir. Nós não precisamos, em nenhum momento, solicitar a Jesus que nos abençoe. Jesus nunca deixa de estar ao nosso lado de mãos estendidas. O que se faz, voltando também ao livro dos Espíritos, naquela passagem do Espírito protetor, do anjo de guarda, é de que ninguém há de fazer o que cabe a cada um de nós. Eles não podem materialmente agir e fazer com que eu, que não estudei bem para a prova, acerte as questões da prova. Não seria justo isso, né? Isso não é justo. Então, nós temos até no pedir a bênção de Deus, sermos justos primeiro conosco, em termos do processo de maturidade, né? É injusto, né? É muito comum nós vermos assim a expressão até instintiva, automática, do egoísmo que ainda é em nós, quando nós observamos um acidente na televisão, ou lemos alguma reportagem, em que, digamos, 10 pessoas, 9 pessoas desencarnaram. E aquela que não desencarnou, eu agradeço a Deus, estou triste, mas eu agradeço a Deus porque me deu o livramento. Então, nós nos colocamos muitas vezes, sem querer, mas ainda por um processo, não de maldade, mas deixando aquele instinto de sobrevivência ainda muito forte em nós, confundirmos as coisas, né? Porque nós, na doutrina espírita, esses dias eu estava ouvindo a dona Ana Guimarães numa palestra, e ela falou uma coisa muito interessante. A frase que ela disse foi a seguinte, eu vou voltar à fala, mas só fazendo essa pontuação. Por que a gente fica tão aflito se o pior que pode nos acontecer é desencarnar? É interessante isso. A gente se aflige tanto na vida, no dia a dia, mas, gente, né, reforçando o que Maria de Nazaré mandou Emmanuel dizer a Chico, que tudo passa, né? Então, o pior que pode nos acontecer é a gente desencarnar. E desencarnar é ruim? Ninguém está querendo. Lógico que não. Por que a gente não quer? Porque a concorrência lá é grande, né? Por que a concorrência é grande? Se dizem que tem 7 bilhões aqui, 2 vezes mais lá, nesse processo de vai e volta, e se, com o desenvolvimento científico, a gente está vivendo mais, por óbvio que vai ser mais difícil voltar. Mas como é que resolve esse problema? Deus é perfeito, né? Aqueles que vão tendo condições vão indo para uma outra morada. A ciência vai dando condições de abrigar mais gente no planeta, mas a concorrência está aumentando. Então, logicamente, que a gente não quer sair, né? A gente quer aproveitar. Mas a gente não pode esquecer, ficar vivendo com esse tabu, de que a morte é um problema, né? Nas palavras da dona Ana, por que a gente fica tão aflito se o que pior que pode acontecer é eu desencarnar? Então, vamos relaxar, né? Mas falar é fácil, passar é difícil. Não. Espera lá. Todo mundo passa, né? Todo mundo passa e vai passar. Se eu perguntar para vocês, a gente que já leu lá, sabe das reencarnações programadas e das reencarnações compulsórias. Quer ver que coisa interessante? Alguém aqui que acha que está numa reencarnação compulsória, levanta a mão. Compulsória? Você é um cara tão bom, cara, tão gentil, eu duvido. Ninguém aqui, gente, a maioria de nós, muito provavelmente, não está em reencarnação compulsória. Aonde eu quero chegar com isso? Se não estamos em reencarnações compulsórias, nós não viemos sem condições de ter participado do planejamento, não é verdade? Porque a reencarnação compulsória é essa, olha,
filhinho, você não tem condições ainda de escrever junto. Então deixa com a gente, volta e confia, né? Não é o processo nosso, né? Por isso que a gente tem que refletir a questão do medo do umbral. A gente vai dar uma passadinha lá, como é normal, né? Como a dona Ivone do Amaral Pereira fala, é normal passar lá, né? E a gente precisa purificar aquilo que a gente, por engano, por imaturidade, a gente juntou de energiazinha. Mas calma, vai passar, né? Vai passar. Então, nesse processo o que eu queria chegar é o seguinte: não nos dá a possibilidade, já que não temos provavelmente reencarnações compulsórias, não nos dá o direito, não é inteligente, não é maduro, reclamarmos, né? Então, aí lembrando a frase que eu gosto muito, que o seu Paulinho também gosta muito, aquela frase belíssima: será que nós temos florescido onde Deus nos plantou? Né? Na cidade, na família, no trabalho. Será que a gente, que não está aqui por reencarnação compulsória, provavelmente, que planejamos estar naquela família, naquela cidade, naquele trabalho, será que a gente está sendo justo, ou digamos até inteligente, no processo de utilização, emprego das nossas energias? Né? Então, assim, resumindo, algo que se nos acontece na vida, na encarnação, justifica a reclamação? Qualquer coisa que nos aconteça na encarnação justifica alguma reclamação? Nenhuma, gente, nenhuma. Nem a questão mais grotesca, terrível, que possa nos ocorrer, ou que tenha nos ocorrido, não justifica a reclamação. Né? É importante, porque se a gente tem acesso à revelação espírita, se nós confiamos, entendemos, aceitamos que é a revelação terceira, que é aquilo que Jesus disse que viria, que traria, que faria nos lembrar o que ele ensinou e nós não compreendemos ou esquecemos, e várias outras coisas mais, nós precisamos raciocinar, pensar. Então, é uma proposta que eu deixo para reflexão. Será que alguma ocorrência da minha vida justifica alguma lamentação? Nenhuma, gente. Nem a mais tenebrosa que possa ocorrer. Nenhuma. Né? Porque Deus, se eu confio em Deus, eu acho que eu confio, né? Ele tudo pode, tudo vê, ama infinitamente, muito mais do que eu consigo imaginar, não permitiria que nada de mal acontecesse. Né? Voltando ao livro dos Espíritos, pode um espírito maléfico, dependendo da tradução, um espírito mal esclarecido, né, o maléfico no sentido, juntar-se a um homem mal esclarecido e fazer mal a um terceiro? Kardec pergunta. Os espíritos dizem, não, Deus não o permite. Ah, mas então quer dizer que se eu for bonzinho eu estou livre? Não, porque o que é ser bonzinho? Né? O que é ser bonzinho? Outra reflexão, conquistar a si mesmo. Essa palavra da conquista do conhecimento, né, é a questão mais falada nas reuniões da doutrina espírita, da questão 919, né, com a intervenção de Santo Agostinho, né, qual é o melhor meio de aproveitar a encarnação e tal, e conhece-te a ti mesmo. Nesse processo de autoconhecimento, ele se faz, gente, numa conversa. Eu consigo me conhecer conversando com meu amigo Blendon exclusivamente? Eu consigo me conhecer em parte. É necessário que eu converse, que eu conviva com o Blendon, mas muito desse conhecimento eu farei comigo mesmo, conversando comigo mesmo, analisando a mim mesmo.
não levando a questão ao Blendon, esperando que ele me traga uma palavra consoladora. O consolo está em mim, assim como o martírio está em mim por desaviso, por má interpretação da proposta de Deus. Então, nesse processo de autoconhecimento, nesse processo em que cada um de nós não é o objetivo de estarmos aqui, é muito interessante a gente reconhecer que o problema não é cometer o engano, o pecado, né? Lembrando que a palavra pecado, o sentido dela, a tradução dela, o significado é errar o alvo. Não tem nada dessa máscara que nós, né, pelo nosso pensamento de culpa, né, engedrado na culpa, colocamos. Pecar é errar o alvo, né? Quando Jesus falou para a mulher adúltera, né, mulher, né, quando ele fala quem não está livre de pecados, que atira a primeira pedra. E aí, para dar a lição à mulher, ele pergunta: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela responde: ninguém, Senhor. Então ele fala: então vá e não se equivoque mais. Mas ele falou: vá e não se equivoque mais, mas Jesus não falou com ela: vá e nunca mais se equivoque. Ele falou isso? Não. Deus não nos trata assim. Deus nos trata, Deus é amor. Então Jesus, orientando a mulher supostamente adúltera, né, o que ele disse foi: olha, filha, para que não sofras, procure não se equivocar no caminho. Né? Só isso. Não discriminou, não agiu com algo que talvez seja o que nos distancia tanto dele ainda, ou desse nível de espíritos puros. Jesus nunca agiu com raiva. Jesus nunca esclareceu com raiva. E muitas vezes nós, né, ao lidarmos com a família, ao lidarmos com as pessoas no trabalho, quando algo diverge do nosso entendimento do certo e errado, nós corrigimos, mas muitas vezes corrigimos com raiva, deixamos esse instinto falar primeiro. E aí a mensagem acaba se deturpando, né? Então Jesus não falou para a suposta mulher adúltera, brincando, rindo. Ele falou num tom sério, mas falou num tom amoroso. Ele esclareceu. E ele não disse: nunca mais faça isso. Por quê? O problema não é cometer o erro. O problema é não ter a vontade de deixar a dor. Né? Então, muitas vezes, o nosso papel, basicamente, nessa análise íntima, particular, em que, depois de ter conversado com o amigo Blendon, eu vou fazer a minha reflexão, o nosso papel é analisar o que caracteriza este ser que hoje é chamado Eduardo. Qual é o traço desse ser? Não em termos de elevação ou diminuição, nada disso. O que caracteriza? É interessante quando a gente estuda o sonambulismo e faz-se até uma crítica, no bom sentido, de que o Espiritismo deixou de usar a ferramenta do sonambulismo. Que é muito interessante quando Kardec, Bezerra de Menezes verificavam, experimentavam, realizavam uma sessão com algum sonâmbulo natural, ou pelo sonambulismo magnético, eles dizem o seguinte: o espírito se desprende, digamos, a Márcia é sonâmbula, eles, por meio da aplicação magnética, o espírito, né, emancipava, e o espírito falava do corpo, mas não falava, digamos que eu seja o espírito da Márcia e o corpo da Márcia está ali. Eu, sendo o espírito, que hoje me chamam de Márcia, eu não falava a Márcia, eu dizia o corpo dela. Então, Kardec relata isso. Então, sem, nessa análise, falarmos
com a ideia de nos elevarmos ou diminuirmos, não, analisando com calma, com tranquilidade e principalmente com amor, né? Porque, não sei se vocês concordam, acho que sim. Os maiores estranhos de nós mesmos somos nós mesmos. Nós não conversamos conosco. Ah, mas eu converso. Não, você pode conversar com Deus, respeitando as exceções, né? Falo por mim. Eu não converso comigo, né? Tenho exercitado. O que é? Me respeitar. Você já passou por tanta coisa. Você é um filho amado de Deus, como todos os outros. Como você está? Quais são suas dificuldades? Quais são seus objetivos? Né? Essa fala, porque nesse momento, Jesus está aqui, ou está lá com você. Seu Espírito protetor está juntinho. Ele vai falar assim, até que enfim ele me deixou falar. Né? Até que enfim ele me deixou falar. Então, nesse processo de conquista de nós mesmos, que não é conquistar pela força, mas é conquistar pelo carinho, pela ternura, a gente vai conquistando não da água para o vinho. Eu não consigo, de hoje para amanhã, me livrar de um vício que eu trago há muito tempo. Porque ele foi necessário um momento, né? A cautela, o cuidado com a história. Ele foi necessário no momento, só que hoje ele está em desuso. Hoje ele não me faz bem. Hoje é aquele remédio que eu não preciso tomar mais. Se eu continuar tomando, ele vai virar veneno. Então, como que eu posso buscar essa conquista, esse conhecimento? Primeiramente, reconhecendo que eu ainda passo por altos e baixos. Talvez seja a forma mais coerente tentar ir reduzindo as amplitudes desses altos e baixos. Tentar ter uma certa uniformidade. E aí eu gostaria de citar uma passagem do livro Paulo e Estevão, vou fazer, na verdade, 3 citações aqui de Paulo, mas no livro Paulo e Estevão, aqueles que leram e lembram, Paulo, logo após ser abrigado por Simão Pedro e por Tiago na Igreja do Caminho, né, para se recuperar do processo da conversão, né, daquele nascimento de Paulo, ele se restabelece e tem a vontade de voltar ao templo sinédrio. Ele vai ao templo, naquele afã de levar a mensagem consoladora aos irmãos do judaísmo, ele tenta falar e as pessoas tomam-lhe como louco, né? As pessoas o isolam, ele corre até risco fisicamente. E aí, voltando a conversar com Simão, Pedro, falando que ele, na tentativa de diminuir um pouco o erro, o drama de consciência pelo que ele fizera com Estevão, ele fala, eu tenho vontade de gritar aos 4 cantos do Messias, falar da mensagem de Jesus. E aí Simão Pedro fala com ele a seguinte frase: Paulo, a melhor posição da vida é a do equilíbrio. Não é justo desejar fazer nem menos, nem mais do que nos compete. Mesmo porque o Mestre sentenciou que a cada dia bastam os seus trabalhos. Então, que a gente traga isso para a nossa encarnação. Olha, eu tenho um monte de coisa para consertar, mas vamos com calma, vamos trabalhar uma coisinha de cada vez. Qual é aquela que me traz mais problemas? Qual é aquela que mais me coloca em enrascada? Né? Que mais me causa dificuldades? Estou vendo, fiz isso de novo. Vamos trabalhar essa primeiro. Né? Se a gente sair... Porque a gente abraçou o Espiritismo, mas a gente ainda não... A gente não vive uma vida como espírito, a gente vive uma vida como ser mortal, a maioria de nós. Né? Os apegos, né? Os apegos, né? Logicamente que dá até logo alguém que tem que ir, nos deixa tristes, nos deixa com saudade, mas não nos deixa desesperado, certo? Jamais, né? Jamais, porque senão a gente não entendeu nada. A gente vai derramar lágrimas, mas
Ao mesmo tempo, e Kardec nos chama a atenção para isso, porque o temor da morte, eu já falei disso há pouco tempo, mas volta e é muito importante. Kardec fala que Deus incute em nós o temor da morte pela sua sabedoria, para que a gente valorize a vida, não é isso? Então, nós tememos a morte porque a gente ainda não tem a maturidade ainda para lidar com isso. E se a gente desprezasse a questão de vida e morte, né, de estar aqui ou não, a gente muitas vezes, na primeira dificuldade, a gente ia querer dar uma paradinha e voltar depois. E isso não é bom para ninguém, a gente sabe. Ainda falando de Paulo, nesse processo de conquistar a si mesmo, na segunda carta a Timóteo, que foi o seu grande amigo, né, nesse processo tão simbólico para toda a humanidade, aquela frase tão linda, né, que ele escreve para Timóteo, já percebendo que as forças dele estavam plenamente, quase todas se esvaindo, que estava próximo o retorno, ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então é importante que a gente reflita qual foi o bom combate que Paulo travou. Foi com os judeus? Foi com toda a força imperial romana? Nada disso. O combate maior que ele travou e que combateu bem foi com ele mesmo. Né? E é essa a proposta do Evangelho de Jesus. Não é que a gente veja na televisão cada dia essas questões, essas informações, mas a parte mal explorada da evolução, porque tudo faz parte da evolução, né? Aquele irmão que ainda hoje se engana e usa para seu proveito o dinheiro da merenda escolar, faz parte da evolução. Faz parte da evolução. Ah, mas eu não merecia estar nesse mundo. Lógico que merecia. Por quê? Se você já não faz mais aquilo, cabe a você dar o exemplo para aquele, porque se eu não tiver quem me ensine, se eu não sei escrever e não tiver alguém que me ensine a escrever, eu nunca vou aprender. Então é uma questão da gente compreender, né, as questões que nos envolvem. Uma outra, e aí vem, né, a orientação lá da mensagem Privilégios Cristãos, que nós usamos como título do estudo, retirar lucros eternos de perdas temporárias. Será que nós estamos retirando lucros eternos de perdas temporárias? Ou será que ou será que nós estamos, gente, tirando lucros temporários de perdas eternas? O que vocês acham? Qual das duas frases está certa? O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos tirando lucros temporários de perdas eternas? Todos concordam? Mas aí, a Marcinha, lembra no Alexandre Drummond? A Marcinha não concordou. Ela falou: pera lá, mas aí você está sendo muito radical, não é isso? Lembra? Ele falou: você está sendo muito radical no seu raciocínio. A gente está tirando lucros temporários, às vezes, né? Achando que aquilo ali é o lucro, mas a verdade não é. Mas será que isso acarreta perdas eternas? Isso. Faz barganha com a gente. É isso aí. Mas será que isso nos leva a perdas eternas? Será que nós vamos eternamente ter perdido algo por termos nos equivocado? Graças a Deus, não. Não existe nada eterno que não seja o bem. Senão a gente vai avalizar a teoria que nós já não concordamos, já não nos satisfaz da existência do inferno. Isto, verdade. Mas vocês concordam agora que a gente não pode tomar como perdas eternas? Graças a Deus, gente. Nunca se perde nada para sempre. Sempre se ganha tudo para sempre. Né?
Então, o mais correto não seria nós interpretarmos: estamos buscando lucros, estamos tendo lucros, entre aspas, que a nossa ainda maturidade espiritual julga como lucros, temporários e perdas temporárias. Né? E perdas temporárias. Vamos supor, algo afetivo. Alguém que é chamado, né, a voltar à casa do pai. É uma perda temporária, a perda da presença, né? Mas isso é uma perda? Não, né? É aquilo que Kardec fala também. Nós ainda, nesse processo, ainda confundindo o instinto de sobrevivência, deixamos que um pouquinho do egoísmo sobressaia, porque a gente não consegue, às vezes, tão rapidamente, reconhecer que, se aqui é o local ainda de provas e expiações, e aquele ser buscou o caminho do bem, mesmo não sendo perfeito, porque nenhum de nós é, ainda, se ele buscou, mesmo não conseguindo sempre, mas buscou se melhorar, ele há de estar numa situação melhor. Então, se eu me lamento, se eu choro, se eu me lamento com Deus, com a providência, pela sua perda, é um processo ainda de egoísmo nosso. Porque se eu o amo e ele buscou o bem, ele estará melhor, graças a Deus, né? Então, esse processo é um processo que é necessário o pensamento. Então, a proposta de André Luiz, na orientação, é que nós retiremos lucros... Exatamente. É o germe de tudo, né? A proposta é retirar lucros para sempre das perdas temporárias. Daqueles que nós julgamos perdas temporárias, que elas se tornem lucros eternos. Já caminhando para o fechamento, suportar com valor a própria cruz, né? Eu já tinha comentado que acho que concordam que não há nenhuma ocorrência da nossa vida que justifica lamentações. Nós não deixamos de participar dessa programação, nós não deixamos de contribuir, nós não deixamos de estarmos cientes, assinarmos o nosso de acordo com a família que teríamos. Quando dizemos família, não só os que ocupam naquele momento o núcleo, né? Mas com aquele primo, com aquela tia, com aquele cunhado, né? Com todos. Nós sabíamos dessa proposta e pedimos de joelhos que fosse assim, né? E aquela frase tão forte, né? O pai não coloca fardos pesados em ombros fracos, né? Então nós temos por obrigação para o nosso bem, não é para Deus, é para nós, para proveito nosso, que não reclamarmos da nossa cruz, né? E santificar o mal. Eu não sei, mas aqui das orientações que é talvez mais difícil, né? Santificar o mal, ou seja, considerar santa, sagrada, as ocorrências ruins, maléficas, né? É difícil às vezes para a gente, né, compreender isso, mas como eu no mundo posso santificar aquilo como que eu considero como mal, né? Alguém que tira a vida de outra, um desencarne coletivo, né? Como é que eu posso compreender? E é isso, gente, que nós que já provamos da água do esclarecimento do Espiritismo para o nosso bem, temos rapidamente que analisar, né? Onde está o sagrado no mal? E aí eu gostaria, então, de fazer duas leituras aqui a respeito disso, que são muito simbólicas. Primeiro também, a primeira delas, citando ainda o livro Paulo e Estevão, quando também Simão Pedro vira-se para Paulo, quando Paulo, triste pela Igreja do Caminho, está sofrendo tantos ataques do judaísmo, não ter na igreja tantos doentes,
tantos rechaçados da sociedade, amparados ali na igreja. Triste, Paulo, se colocando triste para Simão Pedro fala, isso passa, né? Aquela dificuldade vai passar. A obra é do Cristo. Se fosse nossa, falharia por certo. Mas nós não passamos de simples e imperfeitos cooperadores, né? Então, todo esse processo que nós verificamos e que nos traz ansiedade, tristeza, depressão, né? Ao ligarmos a televisão, o noticiário já vem com aquele bombardeio de coisas que vendem. Mas por que vendem? Porque nós ainda nos alimentamos dessas coisas, né? Porque somos inseguros ainda na nossa convicção, da busca dessa felicidade. E aí, por fim, a outra citação que eu gostaria de fazer aqui, a leitura breve, está no livro Ação e Reação, né, também da obra da dupla André Luiz e Chico Xavier, quando o instrutor Druso leva André Luiz e o companheiro Hilário até uma região umbralina, e eles observam essa região, e Druso diz o seguinte, né? Eles perplexos, entristecidos, ele faz a seguinte orientação: todos os lugares infernais, ou seja, todos os lugares tristes, as trevas, os abismos, onde há dor, ranger de dentes, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor, que tolera semelhantes criações das almas humanas como um pai que suporta as chagas adquiridas pelos seus filhos e que se vale delas para ajudá-los a valorizar a saúde. As inteligências consagradas à rebeldia e à criminalidade, em razão disso, não obstante admitirem que trabalham para si, permanecem a serviço do Senhor, que corrige o mal com o próprio mal. Por esse motivo, tudo na vida é movimentação para a vitória do bem supremo. Então, como fechamento da proposta do estudo, com essa última orientação, que nós tenhamos um olhar assim um pouco diferente sobre as aflições que o mundo ainda tem, né? Que a gente olhe para essas coisas não com indiferença, não que a gente não tenha sentimentos com ela, mas que a gente olhe realizando uma prece, porque se isso está ocorrendo, tudo isso está ocorrendo, e já foi muito pior, né? Nos enganamos quando achamos que o mundo está piorando, é um equívoco tremendo, não condiz com a existência de um Deus que tudo sabe, que tudo vê, com um Espírito puro que é Jesus que comanda, nada foge, né? Mas essas escolhas tão trágicas, porque Deus permite? Porque Ele permite que nós nos eduquemos, que o mal cure o mal, né? Que eu, teimosamente, criança espiritual que sou, insisto em colocar o dedinho na tomada até levar um choque e perceba que eu não posso mais pôr o dedinho na tomada, né? Então, que a gente tenha, para que a gente possa aproveitar um pouco melhor a jornada, que a gente tenha olhos de ver, né? Ouvidos de ouvir, que a gente não se impressione, não se indiferencie com a situação, que a gente estenda a mão, que a gente leve a palavra amiga, a palavra consoladora, né? Que nesses núcleos de expiação que existem no nosso planeta, nosso país é um deles, aquele outro país é outro, onde espíritos se afinizam precisando aprender aquela mensagem ou essa mensagem, estão aqui ou estão lá. Não que nós nos indiferenciemos com as dores, mas que a gente saiba que estendamos a mão à dor alheia, como nós gostamos que estendam a nós, mas sabendo que nós não somos a cura, nós somos o caminho
precário ainda. Mas aliado a Jesus, aos seus ensinamentos, nós podemos ser um trabalhador dele. Então que a gente tome cuidado, porque se a gente não se cuida, mesmo sobre o esclarecimento do Espiritismo, mesmo sabendo que aqui não é a última morada, a gente se deprime, a gente se entristece e a gente se pega falando, meu Deus, onde esse mundo vai parar? Esse mundo vai parar no que se chama de paraíso, né? Esse mundo está quase no processo de regeneração. Ah, mas ainda com tanta maldade? Sim, né? Estamos nos curando com os erros, né? E para completar aquela frase, estamos nos curando com os erros, ou estamos evoluindo com os equívocos, e a regeneração acontece, como bem se diz, nos cemitérios e nas maternidades, né? Ou seja, indo e voltando, a gente vai melhorando. Muito obrigado, desculpa pelo tempo, um abraço a todos. Obrigada a você, meu caro amigo. Sempre muito oportuna, né, a fala. E eu tenho alguns... Antes da gente ir para a segunda parte,